Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar mais uma aula de língua portuguesa. Vamos abrir a nossa apostila num novo capítulo. Hoje nós vamos falar sobre um novo gênero textual. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa que eu adoro, que são fábulas, histórias contadas por animais. Adoro histórias de animais. E cada fábula traz uma moral. E hoje a gente vai estudar um pouquinho das fábulas e a moral. O que será que é a moral? Já vou adiantar para vocês que moral é um ensinamento. O ensinamento dessa história, né? Alguns animais vão conversar, vai ter uma história e ao final vai ter uma moral, que é o ensinamento. Então eu vou convidar vocês agora para abrirem a apostila na página 36, que vai ter essa imagem aqui, tá? Olha só, crianças numa biblioteca e muitos animaizinhos. E se a gente observar, são animais de histórias. Aqui nós temos uma cigarra e uma formiga. Já ouviram essa história? Aqui nós temos um lobo e uma ovelha. Aqui nós temos uma raposa e uma uva. E aqui uma tartaruga e uma lebre. Essas histórias, todas elas, são do gênero textual fábulas, que são histórias contadas por animais e que têm grandes lições. Então, o terceiro capítulo da nossa apostila é Ensina pequenas histórias e grandes lições. Então, já vamos observar que as histórias vão ser curtas, pequenas histórias, mas as lições, as morais, serão muito grandes, de grande valia. Então, aqui a gente vai ler um pouquinho que está escrito aqui, ó. Neste capítulo, você vai conhecer algumas narrativas curtas que terminam transmitindo pequenas lições. Você conhece alguma história com os personagens apresentados na página ao lado? Que seriam essas aqui? Quais são? Provavelmente vocês devem conhecer a cigarra e a formiga, a tartaruga e a lebre, a raposa e as uvas, porque nós temos até vídeos, desenhos animados dessas fábulas, né? Número 2. Essas histórias são chamadas de fábulas. Você sabe por quê? Na fábula, a mensagem que o autor comunica aparece no final e é chamada de moral. Ela reproduz geralmente um provérbio ou um dito popular. Número 3. Você sabe o que são provérbios ou ditos populares? Provérbios ou ditos populares são frases que as pessoas falam, que ela está na oralidade, quer dizer, na fala das pessoas, né? Dando alguns conselhos. Então aqui tem alguns provérbios, olha só. Quais mensagens estão sendo comunicadas nos seguintes provérbios? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Se eu tenho um pássaro na mão, é melhor eu ter ele na minha mão ou eu ter dois voando? Isso quer dizer que é melhor eu ter uma coisa comigo do que ter várias aí voando. Voando quer dizer soltas. Elas não são minhas e não são de mais ninguém, tá? Então é melhor eu ter alguma coisa que é meu. A outra coisa, outro provérbio é cada macaco no seu galho. Esse é bem importante. Cada macaco no seu galho quer dizer que todo mundo tem um lugar. E que não é para ficar cuidando da vida dos outros, não. Cada um tem que ficar no seu galho, cada um tem que cuidar da sua vida, fazer as suas coisas, tá? Que somos responsáveis. Em boca fechada não entra mosquito. Quer dizer que quando a gente fala demais, a gente se encrenca. Se a gente manter a boquinha fechada, né, a gente se livra de muitos problemas. Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Isso quer dizer o seguinte, uma situação que o outro vive, para ele é ruim, mas para mim pode ser até engraçado. E a gente não pode ser assim, a gente também tem que olhar o outro com cuidado, com atenção, né, para não
para não fazer com que o outro se machuque, se prejudique. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Imagina uma pedra e uma gotinha d'água. E uma gotinha, uma gotinha, uma gotinha. Devagarinho, ela vai fazendo um buraquinho nessa pedra. Quer dizer que a persistência, né? A água, pela pedra ser dura, a água não parou de pingar. Ela quer fazer aquele buraquinho, então ela persiste, ela continua, ela continua. Isso quer dizer que em água mole, em pedra dura, tanto bate até que fura. Então ela persiste tanto no objetivo dela que ela acaba furando a pedra. De grão em grão, a galinha enche o papo. Quer dizer que a galinha, ela come devagar. E devagarinho ela vai ficando bem gordinha. Então, nós temos que fazer as nossas coisas devagar. Devagarinho a gente vai fazendo uma coisinha, vai fazendo outra. E quando a gente vê, a gente fez tudo. Imagina o quarto todo para arrumar. É livro, é caderno, é cama, é roupa, é sapato, é roupa de cama, é brinquedo. Se a gente olhar para tudo aquilo ali e querer arrumar tudo de uma vez só, a gente vai ficar cansado. Mas se devagarinho você for arrumando essas coisas, rapidinho você consegue deixar tudo organizado sem se cansar, certo? Quem ama feio, bonito lhe parece. Esse ditado popular fala o seguinte: quem ama o feio, bonito lhe parece. Quando às vezes as pessoas julgam as outras só pelo fato de ser feio, bonito, por exemplo, você tem uma roupa que você gosta muito de usar, mas ela não é uma roupa muito bonita, porque você já usou tanto que ela já está um pouco gasta. Mas você ama aquela roupa. Se outra pessoa critica a sua roupa, o problema não é seu. O problema é dessa pessoa que está criticando, né? E você não pode ficar chateado com isso, porque você tem sentimentos por essa roupa, ou pelo brinquedo, ou por qualquer outra coisa que você ama, mesmo não sendo lindo, maravilhoso, novinho, impecável. Então quer dizer que você nutre sentimentos de bondade dentro do seu coração. E o último, filho de peixe, peixinho é. Isso quer dizer que quem faz as coisas parecidas com os seus pais, esse ditado aparece sempre. Fez tal coisa, porque o seu pai também faz, então filho de peixe, peixinho é, tá? Sempre vem da mesma linhagem, sempre vem da mesma família, faz as mesmas coisas porque é da mesma família, tá? Então, esses são alguns dos provérbios, frases que as pessoas falam, né? E aqui nós temos atividades. Número 1. No título das fábulas, geralmente aparece o nome dos personagens principais das histórias. Então, já tem uma dica. Quando que eu vou saber que é uma fábula? Quando aparece, na maioria das vezes, o título já são os nomes dos animais. Para descobrir os títulos a seguir, observe os desenhos e escreva o nome dos animais representados. Então, aqui vocês vão descobrir o título dessas fábulas. Aqui a gente tem 2 animais, aqui mais 2 e aqui mais 2. E aqui vocês vão escrever qual que vocês acham que são o título. Lembrando da dica, tá? E lembrando também, tá, que pode ser que eles já estejam em ordem, certo? Então, aqui você vai olhar, que animal é esse? Que animal é esse? Escrevam aqui, certo? Número 2. Ouça a fábula que o professor vai ler e depois assinale qual dos provérbios contém a mesma mensagem transmitida na história, tá? Eu vou deixar a fábula para vocês aqui, para depois vocês fazerem essa atividade, tá bom? E essa fábula, depois vocês vão ver se ela é a união faz a força, à noite todos os gatos são pardos, quem não tem cão caça com gato, ou quem tudo quer, tudo perde. Então, aqui, uma dessas 4 mensagens vai ser a fábula que eu vou deixar para vocês no videozinho abaixo desse meu vídeo, combinado? Então, para vocês fazerem o número 2, vocês vão ter que assistir esse videozinho que a prof vai deixar. Número 3. Que tal ir até a biblioteca ou sala de leitura da escola, escolher um livro de fábulas para emprestar, levar para casa e ler? Essa aqui, como a gente não pode estar na biblioteca da escola, vocês podem ver em casa
se vocês têm algum livro de fábula, e eu pesquisar na internet, tá? Quero que vocês pesquisem aqui, se vocês não tiverem, uma fábula. É só colocar no Google, fábulas, e vai aparecer uma infinidade de fábulas, certo? Existe um autor que se eu não me engano, ele é grego, e ele já morreu há muitos anos, e ele escreveu várias fábulas que ele ouvia sido contadas. O nome dele é Esopo. Se vocês colocarem no Google Fábulas de Esopo, vocês terão muitas fábulas para escolher. Muitas. Combinado? Então, depois a gente tem aqui fábula e texto teatral. A fábula também pode ser um teatro, tá? São muitas peças de teatro feitas pelas fábulas, através das fábulas. Então, aqui nós temos os textos 1 e 2, que a gente vai ler, tá? O texto 1 diz assim, ó. Os viajantes e o urso. Um dos viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar as orelhas do homem, mas, convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou: o que o urso estava cochichando em seu ouvido? Ora, ele só me disse para pensar 2 vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo. Moral: a desgraça põe à prova a sinceridade da amizade. Então aqui o amigo deixou o outro em perigo, né? E claro que o urso não cochichou isso no ouvido dele, mas foi uma forma dele passar essa mensagem para o amigo dele, de que na hora do perigo, o amigo dele deixou ele sozinho. Então, ó, essa fábula também é fábula de Êxopo, olha só. O livro Fábulas de Êxopo, tá? Quem escreveu foi Bernard Hindon e Russell Ash, no ano de 1994, tá? E aqui o texto 2. Os 2 viajantes e a onça. Viram que no texto 1 era um urso? Agora é a onça. E agora é diferente. Olha só. Primeiro tem este trechinho aqui, com essas letras diferentes, que fala o seguinte: 2 viajantes, carregando pequenas trouxas amarradas em uma vareta, seguem por uma estrada assoviando e cantando. De repente, surge uma onça à frente deles, rugindo e prestes a atacá-los. E o viajante 1 fala, ó, pode ver que tem agora o nome dos viajantes. E agora, o que vamos fazer? E o viajante 2 responde: você eu não sei, mas eu vou dar no pé. E o viajante 2 sai correndo e se esconde atrás de uma árvore. E o viajante 1, pensando alto, falou: vou fingir de morto. Dizem que alguns animais respeitam os mortos. A onça chega perto, joga-se no chão e finge-se de morto. A onça chega perto e fareja-o todo e afasta-se. Depois de alguns instantes, sentindo-se em segurança, o viajante 2 reaparece. Aí tem a fala do viajante 2. Pode se levantar, a onça já foi embora. E o viajante 1 levanta-se e respira aliviado. E o viajante 2 brinca com ele. Então, o que foi que a onça disse ao seu ouvido, hein? E o viajante 1, juntando suas coisas para seguir viagem, fala: para eu não viajar mais com amigos que deixam a gente sozinho na hora do perigo. Daí ele vira para a plateia. É na hora do aperto que a gente conhece o verdadeiro amigo. Cai o pano e fim. Essa aqui é uma história igual à primeira, com algumas diferenças. Não é um urso, é uma onça, e essa aqui foi escrita como uma peça teatral, porque essas letrinhas diferentes aqui falam para a hora que a pessoa estiver estudando o texto, para o artista, para o ator que está estudando o texto, o que ele tem que fazer. Ele não vai dizer que ele vai sair correndo e se esconder atrás de uma árvore, mas no texto dele está aqui para mostrar para ele o que ele tem que fazer. Então, ele fala: você eu não sei, mas eu vou dar no pé. E logo em seguida ele já sai correndo. Porque no texto teatral existem partes, que são essas linhas diferentes, né, com essas fontes diferentes, essas letras diferentes, que mostram para ele o que ele tem que fazer. Aqui embaixo a gente tem até aqui, ó,
para a plateia. Isso quer dizer que ele está falando e ele tem que virar para a plateia, para conversar com a plateia. Então, o texto teatral, ele é escrito de uma forma diferente, mas tem a mesma lição, tem a mesma moral e a mesma história. Também é das fábulas de Êxopo, tá? Só que foi adaptado para o teatro. Foi mudado a forma de escrever, porque aí era uma peça teatral, certo? Então, aqui tem a onça, os dois viajantes com as suas trouxinhas na ponta da vareta. Então, ali, ó, número 2, vamos conversar. De acordo com os textos, responda as questões a seguir. O que eles têm de semelhante? O que eles têm de semelhante é que são a mesma história. Está falando da mesma história, está falando da mesma coisa. Então, a história é a mesma, só que mudou um personagem. Na primeira, era um urso. Na segunda, era uma onça. E eles falavam da mesma moral. A mesma moral de que, na hora do perigo, é que a gente vê quem são os verdadeiros amigos. E a letra B pergunta, e o que tem de diferente? Diferente tem a forma de escrever o texto. Quando eu só realizo uma leitura, ele tem que estar escrito como um texto normal, mas quando ele é feito para o teatro, ele precisa de informações para o que os atores vão ter que fazer. Se eles vão ter que sair correndo, se eles vão ter que virar para a plateia, se eles vão ter que se jogar no chão, né? Porque quando o ator está estudando o texto, ele está estudando lá na casa dele, para depois ele ir para o teatro apresentar. Quando a gente ensaia teatros na escola, a gente não tem que ensaiar, e a professora fala, agora você sai correndo, agora você se joga no chão. É a mesma coisa no teatro oficial, no teatro, quando a gente vai assistir uma peça de teatro, certo? Então, ali, quem são os personagens das duas histórias? Vocês vão escrever o nome dos personagens que estão nas duas histórias. Onde os viajantes estavam quando ficaram diante do perigo? Qual era o cenário? Eles estavam num castelo? Eles estavam em casa? Aonde eles estavam? Número 5. Sobre o enredo. O enredo quer dizer sobre a história, sobre o envolvimento da história. Assinale a alternativa correta. Dois viajantes diante do perigo têm reações iguais. Isso quer dizer, eles fizeram a mesma coisa. Ou dois viajantes diante do perigo têm reações diferentes. Quer dizer, os dois fizeram coisas diferentes. Cada um fez uma coisa. Número 6. De que tratam esses dois textos? De amizade, ingenuidade ou esperteza? Tá? Número 7. Desenhe e escreva o nome do animal que assustou os viajantes em cada uma das histórias. No texto 1, quem assustou os viajantes? E no texto 2, qual animal assustou os viajantes? Na número 8, diz assim: complete a frase com o nome dos animais que você desenhou. Tanto, aqui você vai botar o nome do primeiro animal, quanto o segundo animal, são animais selvagens, por isso os viajantes ficaram em apuros. Número 9. Nas duas histórias, um dos viajantes, diante do perigo, se fingiu de morto. Escreva a reação do outro viajante quando o viu. No urso, tá? Quando foi a história do urso, no texto 1? O que o viajante que estava lá em cima da árvore falou, né? Qual foi a reação dele quando viu o outro? E no texto da onça, qual foi, né, a reação quando viu ele lá deitadinho, quando viu a onça chegou perto dele? Número 10. Leia as características de cada texto e pinte o quadrinho de acordo com as orientações. O texto 1 aqui para mim está laranja. E o texto 2 de azul. Na apostila de vocês, não sei, aqui no computador ele está laranja e azul. Quem conta a história é um narrador, é uma pessoa que não faz parte da história.
Se foi no texto 1, que tem o narrador, você vai pintar de laranja. Se foi no texto 2, você vai pintar de azul. Não existe a figura de um narrador. Não existe alguém que narra, que conta a história. Os próprios personagens é que contam a história. Se é no texto 1, laranja. No texto 2, azul. O texto foi escrito para ser encenado. Encenado quer dizer para o teatro. O texto 1 ou o texto 2? O diálogo, a conversa entre os personagens, é indicado pelo uso de um travessão. Texto 1 ou texto 2? O diálogo é indicado pelo nome do personagem. Texto 1 ou texto 2? O texto apresenta orientações sobre a montagem da cena e as ações dos personagens. Isso quer dizer, tem orientações para o que os personagens têm que fazer. No final do texto, há um ensinamento chamado de moral. Qual dos dois? O título do texto é Os Dois Viajantes e a Onça. E o último, o título do texto é Os Viajantes e o Urso. Então, ali, vocês vão fazer essas atividades, tá? Sobre essas duas histórias. Na próxima semana, a gente vai continuar, só que com outras atividades. Hoje, vocês vão fazer até a página 42 sobre esses dois tipos de texto, certo? Não esqueçam de assistir o videozinho que a professora vai deixar aqui para vocês, tá? Para que vocês possam fazer a número 2. Por hoje é só, nossa aula de português finaliza, mas nós estaremos juntinhos nas próximas aulas. Um grande beijo e até a próxima aula!